Fala um pouco sobre a idealização feminina, sobre o homem que não demonstra, que não é sensível, que tem que ser o porto seguro para elas, logo não pode demonstrar nenhum tipo de fraqueza? Falo sim. Meu nome é Marcelo Bizarro, eu sou psicanalista e homem e mulher são construções sociais. Eu sei que isso daqui parece um papo de ilidilo, né? Não binário, mas fica comigo que não é isso daqui que a gente vai falar. Homem e mulher são construções sociais no sentido de as características que a gente atribui para um homem e mulher, elas não são puramente biológicas ou puramente psicológicas, né? É uma construção muito mais forte social do que isso daí. Biologicamente, a gente vai ter diferenças, né? Homens são mais fortes, mulheres são mais flexíveis, homens são mais rápidos, mulheres têm uma variação de humor mais acentuada por conta da variação hormonal ao longo do ciclo menstrual, mas a partir disso, né, a gente tem uma série de outras construções que são pura e exclusivamente sociais. E quando a gente fala o que é ser homem e o que é ser mulher, a gente não está falando biologicamente apenas, a gente fala muito mais voltado à construção social. Né? Por exemplo, o papel do homem, o papel da mulher, quando a gente tem uma mulher que está tendo um papel mais masculino, ou um homem que está tendo um papel mais masculino, mais feminino no relacionamento, é sobre essa construção social do que o homem e a mulher deveriam ser. E dentro dessas construções sociais, a gente cria idealizações. Idealizações dessas pessoas, idealizações desses papéis que deveriam estar presentes socialmente. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, na idealização do homem, a gente pensa em homem, tá? Assim, pensa tudo em branco, assim, de repente eu falo, apareceu um homem ali, como é que é esse homem? Né? Se a gente fala um homem, a gente pensa em alguém com queixo quadrado, barba, voz grossa, alto, forte, com mãos grossas, né? Uma pessoa que é mais rude. Agora pensa numa mulher, aí você pensa talvez em uma mulher com seios largos, com cintura fina, cabelo comprido, né? Um queixo mais fino, lábios grandes, muito mais sensível. Essa é a construção social da mulher, a construção social do homem, né? A gente imagina que seja essas coisas. E além dessas características físicas, a gente também tem as características que dão o que esse homem faz, né? Como que esse homem se porta. E dentro disso existe a idealização social de que o homem, por exemplo, não pode demonstrar fraqueza, que o homem é o porto seguro, que o homem é essa coisa forte, né? Muito disso, da construção social que a gente tem hoje, ela vem do que a gente tinha ontem. Aliás, muito não, tudo do que a gente tem hoje vem do que a gente tinha ontem. E quando a gente tem as mulheres, por exemplo, olhando para o homem, qual é a primeira figura masculina que existe na vida da mulher? É o pai. Né? Qual é a primeira figura masculina, feminina que existe na vida da nossa? É a mãe, né? Então, pai e mãe, eles norteiam muito o que é ser masculino, o que é ser feminino, porque são as primeiras visões que a gente tem do que é masculino e feminino, por exemplo. E o pai, ele geralmente é essa pessoa que não demonstra fraqueza. Por quê? Porque ele entende que não pode demonstrar fraqueza para sua família. Ele tem que ser essa coisa forte, segura, né? Muitas vezes o pai nem conversa com os filhos, ele é aquela figura que tá naquela família, mas não faz muito parte daquela família, sabe? Ele não tá muito presente na educação dos filhos, ele não tá muito presente nas dores da família ali, né? É a mulher que tá mais presente nisso. Então, a gente cresce vendo qual é o papel de gênero, né? Qual é o papel do homem e da mulher, através muito dos nossos pais. E quando a gente vem de uma cultura, né, como a brasileira aqui, em que grande parte das famílias são criadas exclusivamente por mulheres, né, que são mães solteiras, e os pais são essas pessoas que são ausentes, são uma sombra que está presente na família, é essa coisa de que não tem vulnerabilidade, parece que nada atinge ele, sabe? Parece que o pai é essa figura que as mulheres acabam idealizando dentro do relacionamento, que, então deve ser assim, né? Um homem deve ser assim, não pode demonstrar muita fraqueza. E isso não vem só do pai, não vem só da mãe. A gente tem, a partir disso, diria, o primeiro contato com alguém, né, homem e mulher, mas a partir disso a gente tem vários outros contatos que reafirmam, né, ou mudam o que a gente deveria esperar do homem e da mulher. Como, por exemplo, filmes, séries, novelas, os relacionamentos que a gente vê, por exemplo, dos nossos tios, dos nossos amigos. Então a gente vai pegando essa construção. E a gente vive numa sociedade que é extremamente pautada pelo machismo, pelo patriarcado, lugares onde o homem tem um papel de gênero extremamente definido como essa pessoa que não demonstra fraqueza, que não demonstra insegurança, que não demonstra vulnerabilidade. Só que a gente também tem nessa mesma sociedade uma taxa de homens que são muito mais superiores, né, do que a taxa de mulheres que atentam contra a sua própria vida.
justamente porque não podem sentir, não podem ser, não se permitem estar. A gente tem Jung falando sobre as máscaras, né? Jung, ele é o cara da psicologia analítica, mas eu respeito muito, eu acho que ele tem grandes contribuições para a humanidade, e uma delas é falar, por exemplo, da máscara, né? A máscara é essa coisa que a gente veste para poder cumprir papéis que nos dão, né? Que são designados a nós ou que nós mesmos designamos pra gente, e a gente acredita ser essa coisa que a gente é. Então a gente acredita ser essa máscara do homem e da mulher. Só que essa máscara não é quem você é. Essa máscara ela tem virtudes e atributos que são idealizações minhas, suas, da sociedade, que nós vestimos para poder cumprir esse papel social que nós precisamos de estar. Só que essa máscara não é quem você é de verdade. Essa máscara tem um peso de ser carregada. O peso dela é o adoecimento de quem você realmente é, que sem espaço para poder crescer, porque você está sempre usando essa máscara, tendo que ser esse homem forte, que não demonstra fraqueza o tempo inteiro, você começa a adoecer por dentro. Você começa a adoecer porque você não tem espaço para poder sentir, espaço para poder ser vulnerável. Não tem nenhum lugar que você pode fazer isso. E aí você usa essa máscara com tanta frequência que você acredita que essa máscara é você. Você não sabe mais o que você sente. Você não sabe mais que você tem direito de ser fraco, direito de ser vulnerável. E por você não ter esse direito, não se dar esse direito, você usa essa máscara como parte de você. Você acredita que você é isso. Só que você não é. Você é quem está atrás dessa máscara. Você é quem sente, você é quem sofre. Só que como você não tem espaço para fazer isso, você começa a adoecer. E esse adoecimento é o que Jung chamaria da sombra. Quanto mais pesado é a máscara que a gente carrega, mais densa e corrosiva é a sombra que ela gera. E a sombra é quem você deveria ser de verdade, mas como não tem espaço para ser, você é de uma maneira disfuncional. Então você tem que ser forte, tem que ser, não pode demonstrar fraqueza em um momento algum, mas por dentro você está corroído, por dentro você está fraco. E aí a gente tem caso de N homens que acabam atentando contra a própria vida em algum momento, porque nunca se deram espaço, nunca se deram o direito de sentir, nunca se deram o direito de serem vulneráveis. E quando eles se dão o mínimo, o pequeno espaço para poder sentir alguma coisa, eles sentem de uma maneira extremamente exagerada, exacerbada, disfuncional. E essa é a palavra, disfuncional. Porque essa sombra, ela precisa de escapar de algum jeito. E ela escapa de uma maneira disfuncional em um lugar disfuncional. E pode ser de uma maneira completamente disfuncional, por exemplo, na sacada de um prédio do 17º andar, onde ele vai pular. Porque ali ele sente tanto, ele tem tão pouco espaço para poder ser ele mesmo, que o único lugar que ele tem é ali, então ele vai pular. Porque ele não tem outro lugar para ele poder ser ele mesmo. Ele nunca teve esse direito. E quando ele encontra algum lugarzinho que ele pode ser ele mesmo, ele é de uma maneira muito exagerada. Aquilo não teria acontecido. Vários e vários casos não teriam acontecido se os homens pudessem se dar o direito de demonstrar as suas vulnerabilidades. Mas nem todo homem se dá o direito disso e nem toda mulher se dá o direito a esse homem de sentir. O que a gente precisa de fazer é construir uma sociedade onde a visão do que é ser homem e do que é ser mulher possa ser destruído para que a visão do que é ser o Marcelo, do que é ser o João, do que é ser a Maria, possa sobressair na ideia do homem e mulher. Por isso que talvez a gente falar sobre transgêneros seja tão importante, porque a gente está dando espaço de pessoas destruírem a coisa de, já que você nasceu como homem, você precisa de ser homem para não, assim, você pode transacionar. Não é porque você nasceu como homem, por exemplo, vindo de um pai que é rude, não demonstra fraqueza e tudo mais, você precisa de manter essa visão, sabe? E quando a gente entrega isso para a sociedade, né, uma nova visão sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, a gente entrega também a possibilidade de você ser mais autêntico, de você poder tirar sua máscara e ser você de uma maneira funcional, né, não disfuncional, para que você não adoeça por dentro. E sentir, todo mundo sente. Todo homem vai sentir, toda mulher vai sentir. Nós somos seres que sentimos. A dor é presente. A dor é o que justifica a vida. A dor faz parte da vida. Viver é aflição. E se a gente não se dá o direito disso, a gente não vive. A gente carrega apenas o estigma de ser uma máscara social que nos disseram que deveríamos ser.